Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição aqui no Movimento pela Ética Animal Espírita, em sua série Espiritismo e Libertação Animal. Hoje, com o tema Devolvendo a Vida Animal ao Livro da Terra. Antes de mais nada, é obrigatório que, fechando os olhos, ergamos as nossas vozes, as nossas preces aos céus, pedindo toda ajuda ao Cristo, a Francisco, às legiões que nos amparam, para que possamos transmitir essa mensagem que tem o objetivo de despertar as consciências e possamos fazê-lo de forma carinhosa, amorosa, mansa, mas porém com a energia que o Cristo nos ensinou quando aqui esteve conosco. Que assim seja. A nossa fala de hoje tem por base a referência de número 12 do catálogo de referências do MOVE, que diz o seguinte, que a natureza é o livro sublime da vida. Quem diz isso é Emmanuel, na obra Levantar e Seguir. A humanidade produziu, ao longo dos milênios, obras incríveis, com ideias sublimes, legados maravilhosos. Podemos citar vários aqui, mas fiquemos aqui nos hindus, por exemplo, uma civilização milenar com obras realmente incríveis. Fragmentos da filosofia antiga que resistiram ao passar do tempo, a própria Bíblia, o seu Velho Testamento, o Novo Testamento, são obras realmente fantásticas que são verdadeiros holofotes, direcionadores da nossa vida, da nossa conduta aqui no planeta Terra. Os livros sagrados também evoluem entre aspas, e nessa jornada dos tempos pela qual percorre essas obras sagradas, aconteceram algumas coisas no caminho, não é verdade? Traduções. Daí eu me pergunto quanta informação não ficou pelo caminho ao longo do tempo, na medida que as traduções iam acontecendo. Adulterações, mudanças deliberadas. E aí eu me pergunto aqui, e lanço a pergunta a todos, que interesses reais estariam por detrás destas penas, canetas ou teclados que promoveram, ao longo do tempo, desvios. Vamos colocar assim, gentilmente, desvios, entre aspas, nestas obras. Falamos de edições. Os pitacos editoriais nessa jornada ao longo dos séculos aconteceram ao preço de que legado, ao preço de que ideias, ao preço de quais motivações? Precisamos, a partir desses pontos, essas questões, essas perguntas iniciais, é fundamental especular sobre o estado do mundo hoje, desse nosso planetinha complicado de expiação e provas, versus o resultado das edições humanas nos livros sagrados. Por exemplo, partindo do Espiritismo, que preza pela filosofia, pela religião e pela ciência, está firmemente assentado nesses três pilares. Vamos a algumas perguntas importantes. Por exemplo, o pouco caso ou mesmo desinteresse pela filosofia, que significa amor à sabedoria, é é um fator que pode explicar o porquê de boa parte da humanidade hoje escorregar feio ainda na questão da ética e da moral em relação a toda a criação divina? Da mesma forma, a religião. A distorção dos princípios sagrados da religião poderia explicar o fato de que parte da espécie humana faz o que faz hoje em dia, já há muito tempo, com a natureza e os animais, eticamente, por encontrar aspas, aval nessas obras? A ciência que se desvia de sua rota, trabalhando a serviço da degradação ambiental e do extermínio animal em nome do quê? Em nome do lucro, em nome do dinheiro, também carimba a sua participação nesse estado de coisas que estamos verificando no mundo nos últimos séculos e agora, de forma acelerada, acentuada demais nos últimos anos?
Nesse sentido, estamos buscando construir uma linha de raciocínio que nos leva a um caminho da biblioteca divina. Falar sobre devolver a natureza e os animais ao livro sagrado do planeta. Isso é fundamental nesse momento. Fundamental e urgente. Outra pergunta. Quem somos nós? É uma pergunta que eu faço com toda a CNV, com todo o carinho, com toda a empatia, porque é uma pergunta real mesmo. É uma pergunta que eu faço a quem nos assiste, faço a mim mesmo também, olhando no espelho, falível que sou, e que precisamos dedicar um tempo para pensar nela. Quem somos nós para rabiscar e esculhambar o livro divino da natureza? E aqui nesse momento, meus amigos, é fundamental deixar registrado algo que eu faço questão de dizer sempre, em todas as programações, em todos os conteúdos que geramos aqui no Move. A necessidade cristã raiz de que todos nós abracemos. Espíritas, não espíritas, crentes, não crentes, veganos, vegetarianos ou não veganos, não vegetarianos, ateus, todos, sem exceção alguma, merecemos e mais, devemos conhecer amorosamente esse livro sagrado da vida que está aí, em todas as estantes dessa biblioteca imensa chamada Planeta Terra. E aí, quando eu falo isso, é um convite que eu faço, é um convite que o Move faz a todos para que, a partir de um ponto inicial de despertar, busquem então, sem temor algum, busquem o conhecimento a respeito do livro divino da natureza e façam o contraponto imaginando, pensando, refletindo. Estou cuidando bem desse livro? Ou estou rabiscando, amassando, deixando as páginas cheias de orelhas, sujando a capa, amassando a capa? Como é que está a nossa relação com a criação divina? Ela não anda bem. E é nesse sentido que o Move convida todos para caminharmos juntos nesse despertar e nesse agir. Nesse agir, porque é importante e urgente agirmos. Então, seguindo nessa nossa metáfora aqui, nessa nossa analogia com o mundo dos livros, é a própria espiritualidade, o conjunto, é a universalidade da espiritualidade que faz da Terra, através de referências inúmeras na obra básica espírita, a biblioteca da sabedoria divina. Vejamos alguns poucos exemplos. Emmanuel, referência número 15 do catálogo de referências do Move, Emmanuel, na obra O Consolador. Ele diz que a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Emmanuel, também na obra Levantar e Seguir, a natureza é o livro sublime da vida. Chico Xavier, pelas mãos de Chico, o espírito João de Deus, a obra chamada Jardim de Infância, em forma de poesia, singela, leve, nos diz que o livro da natureza, repleto de resplendores, com jardins encantadores abertos em flores mil, é o livro sublime e vivo, em que Deus se manifesta desde a raiz da floresta aos horizontes de anil. Ainda Chico, para trazer mais um exemplo, porque é lindo trazer isso. Cartas do Evangelho pelo espírito Casimiro Cunha, também numa uma forma poética, diz que, sabendo que a natureza é o livro da eternidade, o mundo se perde agora em treva e desolação, nos males vindos do excesso, dos vícios de educação. São muitas referências que nos levam à compreensão de que, sim, existe um livro, existe uma sabedoria registrada em todos os átomos que encontramos na natureza, no mundo mineral, no mundo vegetal, no animal, nessa moldura divina do mundo, desse planeta azul incrível no qual vivemos, e que o Mestre Jesus preparou para nós com tanto afinco,
com o apoio de equipes espirituais fantásticas, sublimes, os engenheiros do Cristo, os geneticistas do Cristo, e levaram bilhões de anos construindo isso. E cabe a nós, então, colaborar com o Cristo nesse sentido, restituindo, devolvendo ao livro da vida que nós temos ultimamente rasgado algumas páginas importantes, devolvendo a esse livro, reconstituindo neste livro a participação amorosa, eticamente cristã das relações entre humanos e não humanos. E destes com a natureza, com a moldura viva da natureza. Então, meus amigos, minhas amigas, com o mundo apresentando uma extinção acelerada de diversas espécies, culpa do humano. Com o mundo exibindo um meio ambiente em frangalhos. As calotas polares estão sim derretendo. Os oceanos, as águas estão cada vez mais ensopadas, saturadas de micropartículas, macro também, partículas enormes, garrafas inteiras, peças inteiras de plástico e também já com nanopartículas de plástico que estão invadindo os ambientes dos mares, dos rios, dos lagos, planeta fora. A atmosfera, estamos fazendo o que estamos fazendo com a atmosfera, poluindo-a com gases altamente nocivos que estão levando o mundo a uma situação de emergência climática. A nossa flora, quantas espécies estamos colocando abaixo em nome da abertura de pastos, em nome da abertura de campos para plantação de grãos para alimentar os nossos irmãos animais, que por sua vez vão terminar em abatedouros, ou seja, culpa do humano. Um ciclo vicioso que nos levará a mais caos. Mas está na nossa mão mudar isso. Então, com o mundo girando, a roda da economia, sustentada por hábitos nocivos de exploração animal, ao custo de bilhões, trilhões de vidas. Culpa dos humanos. Com todo esse cenário, já não passa da hora, então, de devolvermos os animais e o meio ambiente ao seu devido lugar. São inúmeros capítulos no livro da vida. Devolver essa turma toda ao livro sublime da vida. Aquele livro escrito por ninguém menos do que aquele que é o pai de tudo, o criador de tudo que existe nesse universo. Sim, já está passando da hora, meus amigos, minhas amigas, porque além da gravidade da situação em que o planeta se encontra hoje, em termos de ética animal, em termos de economia baseada no extermínio da vida, tem um outro agravante, e que também nos leva a convidar todos para que levemos adiante a reflexão e promovamos a ação imediata pelo planeta, uma ação que o Cristo, aliás, espera de todos nós, que nós façamos. Tem um agravante, que é a questão da transição planetária. Nós estamos, sim, vivendo um momento aceleradíssimo de transição, em que as coisas estão acontecendo de uma maneira mais rápida. Estão acelerando realmente, o relógio cósmico bate e bate firme, ele não vai esperar por nós. O relógio, o movimento dos planetas, o universo, ele não espera, ele acontece com ou apesar das humanidades. Por isso, então, que é urgente a nossa ação, a nossa reflexão, a nossa tomada de consciência. E esse momento de transição planetária, meus amigos, minhas amigas, ele exige de nós uma tomada de partido, uma tomada de posição. Não é dicotomia, não é maniqueísmo, não é isso. Até porque nós, veganos, vegetarianos, não somos melhores do que ninguém. Eu, esse amigo aqui que vos fala, eu estou aqui ao ar livre, então o vento sacode um pouco a câmera, o laptop aqui, mas vamos lá, vamos em frente. Eu que vos falo aqui, quantos defeitos tenho, quantas falhas, quantas arestas eu tenho para parar nesse meu espírito que vem percorrendo inúmeras existências, errando, cometendo erros, mas que
começa a despertar para algumas coisas que realmente fazem a diferença e que são importantes e são urgentes. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso, o Move convida a todos de coração para que unam-se a nós nesse despertar, buscando os conhecimentos devidos. Mesmo que você não seja espírita, não tem problema. Nós também levamos adiante uma série de informações de caráter filosófico e científico que servem a todos. Nesse capítulo, então, que o ser humano deve reconstituir, deve reconstruir no livro da vida, envolvendo a natureza e os animais, tem muito espaço para ação, tem muito espaço para prática imediata, urgente. Então aqui ficam algumas sugestões, algumas propostas para uso imediato. Podemos começar agora, imediatamente. Por exemplo, no próprio movimento espírita. Lá no Move, no site do Move, tem uma aba chamada Nosso Convite. É uma colocação, é um texto muito amoroso, muito empático em relação ao nosso movimento espírita, mas muito firme no sentido de apontar sugestões concretas que vão fazer, então, com que a locomotiva do despertar definitivo do nosso movimento espírita ganhe velocidade e siga em frente acelerando. Por exemplo, adoção do vegetarianismo puro nas cantinas, eventos e nas doações, nas ações beneficentes, seguido de uma brevíssima explicação do porquê estamos fazendo isso. E a explicação, amigos, está aqui, por exemplo, parte dela está no nosso catálogo de referências do Move, que já tem quase 200 referências e vai passar das 200 em breve. E também está distribuído ao longo de todo o conteúdo que nós produzimos aqui e que convido a todos que conheçam. Uma outra ação que podemos fazer imediatamente é a adoção de medidas de reciclagem, destinação correta de resíduos, recipientes reutilizáveis ou biodegradáveis, ao invés dos infames plásticos nas nossas casas espíritas. Aperfeiçoar conteúdos de ensino e evangelização, levando em conta todo o conjunto da obra básica espírita, apontando na direção da nossa necessidade de uma relação melhor, amorosa, com toda a criação divina e com os nossos irmãos animais, todos, sem exceção. Ou ainda, ampliando um pouco mais essas propostas de ação que ajudarão a reconstituir o capítulo, os capítulos da natureza e dos animais desse nosso sublime livro da vida, é o fim, é a militância amorosa, pacífica, sem conflitos, com gentileza, sem violência alguma, pelo fim da diversão, do lazer, e aqui eu coloco diversão e lazer entre aspas gritantes, baseadas na dor e na morte animal. Temos inúmeros exemplos mundo afora disso. Touradas, vaquejadas, pesca esportiva, touradas, enfim, rinhas de galo, corridas de cães. Bom, os exemplos, infelizmente, são inúmeros. Uma outra ação é batalhar amorosamente pelo fim do consumo de produtos que tenham sido testados em animais, testados de forma dolorosa. Redução até acabar de vez com o consumo de derivados de animais. Acabar de vez, reduzir gradualmente. E para isso também estamos aqui para apoiar você. Nós temos aqui trabalhos maravilhosos no Move, com o aval da ciência da nutrição, que nos apontam como fazer essa transição, de forma tranquila, cada um do seu ritmo, cada um do seu jeito, mas colocando esse trem em movimento. E sempre lembrando, meus amigos, que o cliente é o rei. O cliente é o rei num mundo em que o combustível são os cifrões, são os dólares, os euros, o ouro, os lucros. O cliente é o rei. Então, à medida que nós formos construindo
aumentando, já está aumentando de forma imensa o mercado consumidor de produtos vegetarianos, produtos veganos, à medida que nós formos aumentando a demanda nesse sentido, naturalmente, os barões da indústria, os produtores de alimentos vão desenvolvendo e já estão investindo pesado nisso. Eles vão direcionando também a questão da produção, desenvolvendo produtos novos, enfim. Movimentarmos-nos firmemente na questão, na direção do amparo aos animais abandonados, o apoio às entidades de proteção do meio ambiente e dos animais, e por aí vai, nós temos inúmeras ações que podem ser feitas. Meus amigos, encaminhando então aqui já para o final dessa nossa fala, para devolver ao livro da terra, de forma cristã, natureza, animais, vegetais vivendo em paz, em harmonia. Vamos então juntos aqui chamar para conversa uma outra ecóloga maravilhosa, chamada Joana de Ângeles. Ela traz aqui o conceito de liberdade, essa liberdade tão falada nesses tempos de pandemia, onde multidões movimentam-se em nome da liberdade de realizar movimentos de lazer, de ir e vir, num momento difícil como esse de pandemia. Vamos deixar a Joana falar a respeito de liberdade? Ela diz que a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre, se conscientiza, podendo identificar os próprios valores, que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. Tudo. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade, diz ela, começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Isso é a referência de número 2, está lá na referência número 2 do catálogo do MOVE, está na obra O Homem Integral, de psicografia de Divaldo por Joana de Ângeles. Esse conceito de liberdade é fundamental nesse momento. Sem que revisemos essa ideia de liberdade e que introjetemos na nossa alma o conceito de bem, que é aquele bem que serve para todos, não somente para nós mesmos, não será fácil reconstituir o livro, reconstruir as páginas rasgadas do livro sublime da vida. De novo, meus amigos, ninguém é melhor do que ninguém, mas juntos, todos nós, vocês, religiosos, não religiosos, veganos, não veganos, vegetarianos, não vegetarianos, nós podemos sim, agora, imediatamente, parar de rasgar indiscriminadamente as páginas sublimes do livro divino do amor à criação sem distinção. O MOVE, Movimento pela Ética Animal e Espírita, estará com você nesta caminhada. Junte-se a nós. Vamos acompanhar, vamos juntos nessa. Porque é só juntos, pouco a pouco, cada vez mais pessoas despertando, engajadas nesse movimento que é, acima de tudo, cristão, no sentido mais radical da palavra. Somente assim nós vamos então preparar esse mundo e tentar entregar um mundo na fase de regeneração que está chegando o melhor conservado possível, em termos de meio ambiente, em termos de relações amorosas e éticas com os nossos irmãos animais. Meus amigos, se exagerei o tom em algum momento, peço desculpas, mas o momento exige essa ação. Ela é importante, ela é urgente. Paz e bem a todos e até uma próxima.